Jornal da Manhã, a edição especial deste sábado. E claro, hoje, por ser uma edição especial, a gente vai tratar sobre um assunto específico aqui para você, a saúde do coração. Aliás, temos várias doenças que podem trazer aí problemas sérios para a sua saúde do coração, mas também são muitas orientações que vamos passar para você a partir desse momento aqui no Jornal da Manhã. E para falar sobre esse assunto, nada melhor que recebermos uma especialista nele. A cardiologista doutora Andressa Moreira está aqui com a gente, que vai passar essa hora para trazer orientações e informações de extrema importância sobre as principais doenças cardiovasculares. Primeiramente, doutora Andressa, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Desejar o nosso muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir trazer essas informações tão importantes para a nossa população. Bom dia, doutora. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom, doutora, o primeiro assunto de extrema importância para a nossa sociedade, até porque teremos nesse mês, agora no dia 26, o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, que pode desencadear diversos problemas para a saúde. E a gente tem aí muitos brasileiros que sofrem de hipertensão. E a hipertensão, por muitas vezes, ela começa de forma silenciosa. E aí que está o problema, Como saber se sou hipertenso ou não? E a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre esse assunto a partir de agora. Mas para começar, hipertensão arterial, o que é isso, doutora? É que as pessoas acabam muitas vezes, vou aferir a pressão, mas nem sabe se está com a pressão alta, com a pressão baixa, enfim. Quais são os níveis que a gente deve estar cientes para saber se está dentro da normalidade ou não? Então, hipertensão arterial, a doença da pressão alta, ela é diagnosticada quando os níveis de pressão estão, em mais de uma ocasião, acima de 14/9. Bom, e dentro desse fator da hipertensão, muitas vezes ela não apresenta sintomas de início. Quando a pessoa vai ter algum sintoma, a situação pode estar já bem agravante, Por que isso acontece de ser uma doença tão silenciosa assim que a pessoa muitas vezes não sente nada? Ou então quando a pessoa já sente assim, é só uma leve tontura, só uma dorzinha de cabeça, e no início a pessoa não dá muita bola. Por que a questão da hipertensão ela é tão silenciosa assim para não apresentar esses sintomas iniciais? Antigamente achava-se que a pressão alta era por conta de uma dor de cabeça, hoje em dia a gente sabe que a dor de cabeça é que afeta a pressão, Quando a gente está em momentos de estresse, de dor mesmo, às vezes não dormiu bem, comeu alguma coisa mais gordurosa e tudo mais, tem uma dor de cabeça e pela dor ela aumenta a pressão. Mas na sua definição, a pressão alta, ela vai subindo, pelos fatores de risco que a gente vai comentar mais pra frente, de uma forma bem lenta, Então a pessoa não vai sentindo nada mesmo, O corpo vai se habituando, naqueles níveis mais elevados, de 13, 14, 15, e o paciente vai se habituando, vai se adaptando com essa pressão mais elevada. Se ele não for no médico, não for medir a sua pressão, pelo menos uma vez por ano, não vai fazer o diagnóstico e não vai saber que está com a pressão alta. A hipertensão é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura a partir do momento que ela é descoberta. Ela pode fazer esse controle, ou seja, tomando medicamento vai se curar e nunca mais vai ter pressão alta. Então, a doença da pressão alta, ela é multifatorial. São muitos fatores que fazem a pressão poder se elevar, ao longo do tempo. Por exemplo, obesidade, o sedentarismo, ingestão de álcool, de sal, Então, de uma forma geral, assim, e a idade, também, se o paciente está muito obeso, por exemplo, sedentário, não faz atividade física, às vezes ingere muito álcool, ele fica hipertenso, estresse crônico também, ele pode ser diagnosticado com hipertensão, mas às vezes corrigindo, e sabendo que ele está numa fase inicial, corrigindo todos esses fatores, da obesidade, do sedentarismo, a gente até às vezes consegue reverter e ele às vezes não precisa mais da medicação, perdendo bastante peso, etc. Mas, de uma forma geral, como na grande maioria dos pacientes, tem uma história familiar que às vezes, pega bastante, a parte da idade, os pacientes mais idosos, geralmente não tem cura mesmo, É uma doença adquirida e aí só vai ter controle mesmo. Depende muito de cada caso. Ou seja, então a pessoa que está nos ouvindo aqui tem um parente, primeiro grau, a mãe, enfim, o tio, um avô que tem problema já de depressão alta, ela tem que ficar já
atenta, por mais que ela não tenha, só uma pessoa jovem, abaixo dos 20 anos, abaixo dos 30 anos, que geralmente tem aquela condição saudável, não sente dores quase, né? Depois que a idade vai pegando, aí a coisa aperta. Mas e como essa pessoa pode fazer esse monitoramento da sua pressão? É ideal que ela tenha um aparelhinho para ficar ferindo em casa. Qual que é a média de dias ou semanas que ela deveria fazer uma aferição para fazer mais um monitoramento? Então, esse monitoramento em casa, assim, a gente recomenda com uma série de cuidados, né? Porque se a gente medir, né, de uma forma errada, pode, às vezes, né, ficar nervoso, achar que está com pressão alta e, às vezes, não é nada disso, né? Então, de uma forma geral, o paciente jovem, digamos assim, né, 30, 40 anos, que tem alguém na família, às vezes hipertenso, é legal ter o aparelhinho em casa, né, para se precisar de alguma coisa. Mas medir uma vez por ano, né? Se você não tiver nenhum problema de saúde, não estiver sentindo nada, a gente recomenda pelo menos uma vez por ano, né? Com algumas orientações, estando com a bexiga vazia, pernas descruzadas, braço na altura do coração, de preferência mais apoiado, né? As costas, as pernas bem apoiadinhos, né? Não pode ter tomado café, nem ter feito exercício físico aí por pelo menos uma hora. E aí sim fazer a medida em casa, né, dessa forma mais adequada. Uma vez por ano, estando 12 por 8, né, abaixo desses níveis que a gente comentou, aí tá tudo bem. E uma elevação assim repentina, de repente tem por esses fatores. A pessoa foi fazer um exercício lá, um Thiago da vida, sedentário, vai inventar, eu vou correr, né? Já, opa, passei mal, tontura, falta de ar. A pressão, ela pode ter essa oscilação simultânea sem precisar dizer, opa, isso aí é problema de hipertensão. Ela pode oscilar assim, seja para cima ou para baixo? Sim, pode. Assim, o exercício físico, ele aumenta a pressão, né? Isso é uma coisa que realmente acontece, faz parte do corpo, né? Fisiológico. Então, por isso que é interessante a gente sempre saber se o paciente é hipertenso ou não, porque às vezes o paciente não vai ao médico, não, né? Não mede a pressão, já tem um nível de pressão mais elevado, vai jogar um futebol, vai fazer um exercício muito intenso, pode ter um pico de pressão e às vezes passar mal, sim. Por isso que tem que ir no médico sem sentir nada antes. Bom, doutora, e para tratar a pensão, ela tem tratamento, é só, a gente chama, né, é só tratamento farmacológico, ou seja, é só base de remédio para conseguir tratar? Então, não, depende muito de cada caso, né? Na verdade, né? A gente vai tentar identificar quais são aqueles fatores de risco que está fazendo o paciente, né, ter o nível de pressão mais elevado, né? Como eu comentei, se ele ingere muito sal, se ele é obeso, se é sedentário, né? Se já tem história na família, se ingere álcool, se tem todos esses, né? O paciente é jovem, né? Mas tem todos esses fatores que podem estar elevando a pressão, né? Muitas vezes, num paciente de baixo risco, né? A gente consegue com tratamento não farmacológico, né? Controle do estresse, também tem que dormir bem, é uma série de coisas que a gente tem que orientar o paciente e às vezes corrigindo isso a gente consegue não entrar com a medicação, né? Mas tem que ter um acompanhamento bem mais de perto. Estou vendo então que vou ter que fazer um acompanhamento, né? Porque a gente começa a acompanhar essas orientações e a gente vê quanto que, opa, estou errando nisso, estou pecando nisso, estou fazendo isso em excesso, e que doenças que você pode estar, né, trazendo uma questão de prevenção. Ô, doutora, mas para a questão da pressão alta, principalmente as pessoas que fazem ingestão de álcool, né? E a gente tem uma boa parcela da população que gosta, né, de tomar uma bebidinha ali, geralmente o famoso happy hour, até no final de semana aquela exagerada, mas tem pressão alta, faz tratamento e deixa de tomar a medicação porque vai beber. Quais são os riscos se fazer essa mistura? Vou tomar o remédio e vou beber. Ou então deixar de tomar o remédio. Isso traz algum risco para a questão da saúde ali do cidadão? Sim, com certeza, né? É muito comum um paciente que às vezes quer beber, né, no final de semana, quer ingerir um pouquinho de bebida alcoólica, às vezes deixa de tomar a medicação para tomar a bebida alcoólica, né? Então, como é que a gente orienta o paciente? De uma forma geral, a gente não incentiva, lógico, né, a bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica pode dar arritmia, aumentar a pressão, dar uma série de complicações, mas caso o paciente, né, precise, quer tomar um golinho, uma latinha de cerveja, a gente prefere que o paciente tome com a medicação, né? Se o paciente deixa de tomar a medicação da pressão, mas tomar a bebida alcoólica, ele vai ter dois problemas, né? O problema de ingerir uma toxina, né, que é o álcool, mais ainda em vigência de uma descompensação da pressão quando você não está tratado naquele dia, né? Então, tem que tomar o remédio todos os dias, independente se vai beber
o álcool ou não. Doutora, por, por a questão da hipertensão, ela ser muitas vezes silenciosa, né? E muitas vezes quando ela apresenta algum sintoma é sinal, né? Opa, o corpo está pedindo socorro há muito tempo. Que sintomas são esses? A pessoa, opa, tô com pressão alta, preciso correr para o médico, preciso ir. A partir de que momento que a pessoa tem que. Ah, eu não tem aparelho em casa para ficar fazendo a aferição. Que ela tem que dizer, opa, que aqueles sintomas de fato são ali indicativos que a pressão pode estar elevada. Então, a pressão alta, de um modo geral, ela não causa sintoma nenhum mesmo, assim, né? O certo é você realmente, depois, né, depois dos 30, 40 anos, fazer a medida em casa, né, se você quiser, ou no consultório, se você não tem o aparelhinho, né, ir numa consulta com o clínico mesmo. Se ele tiver acima de 12/8, né, acima de 14/9, principalmente, né, aí sim tem que começar o acompanhamento médico mesmo, mas na grande maioria das vezes não sente nada, por isso que tem que fazer o check-up realmente anual e ir no médico sem sentir nada mesmo. Doutora, agora há pouco a senhora falou sobre que né, é uma questão natural, né, fazer um exercício físico, automaticamente a pressão ela tem esses picos, né, de elevação. E quem é hipertenso, então, ela pode fazer exercício físico ou tem que fazer sobre um monitoramento, sobre uma orientação médica? Como fica a pessoa, né, que tem que fazer um exercício físico justamente para a questão da saúde e a pessoa já é hipertensa? Então, por isso que é importante o controle da hipertensão, né? Então, o paciente que está bem controlado, né, quando ele é diagnosticado com hipertensão, né, sei que tem pressão alta, ele tem que ficar com a média da pressão, né, em torno de 13/8. Estando com essa média, ou até 12/8, né, de uma forma mais ótima, ele vai fazer atividade física e vai subir um pouquinho, mas tudo dentro do esperado, né? Por exemplo, um paciente que não faz, né, acompanhamento médico, é hipertenso, se a pressão estiver acima de 16, né, 17, é contraindicado já fazer atividade física, né? Porque ele pode ter, né, um mal-estar, um pico de pressão mais elevado. Então, por isso que é importante fazer o acompanhamento com o cardiologista para ter certeza de que a pressão dele está bem controladinha. Na hora de fazer o exercício vai dar tudo certo. Excelente. Bom, doutora, hipertensão pode acabar acarretando, desencadeando em outras doenças mais graves, né? Que doenças que seriam essas, né? Que trazem tanta preocupação e tem até um dia nacional alusivo isso para a gente tratar a prevenção e lembrar, né? Que a pessoa tem que estar prevenida, tem que procurar orientação médica. Que doenças são essas que a hipertensão pode acabar levando a pessoa? Então, quais são as doenças que a pressão alta pode ocasionar, né? A hipertensão, ela é o principal fator de risco, por exemplo, para o AVC, né? Que é o derrame cerebral. Então, ela pode dar doenças super graves, por exemplo, o infarto, né? O AVC, a doença dos rins, né? O paciente pode perder a função dos rins, pode deixar o coração dilatado, pode dar aquela insuficiência cardíaca, né? Que é que a gente chama, né? O coração inchado. Arritmias, né? Entupimento de veias, artérias do corpo inteiro, né? Então, tudo isso é causado pela hipertensão. E como não é uma doença que causa sintomas, né? Muitas vezes o paciente chega no médico já com a consequência, já com uma arritmia, já com o coração mais fraquinho e por uma causa, né, que é plenamente tratável, né? Tratando a hipertensão, a pressão alta, a gente conseguiria evitar todas essas doenças. Então, é de extrema importância que você né, faça esse diagnóstico, procure uma orientação de um profissional médico e, claro, manter sempre, então, nesses níveis para você ter uma pressão saudável. Bom, dentre essas doenças né, que a hipertensão pode causar, são várias as doenças cardiovasculares, né? E uma delas que, inclusive, a gente já vê que, quantas vezes você já viu no noticiário, jogador de futebol tal vai se aposentar porque descobriu que tem uma arritmia cardíaca e, enfim, ou até mesmo em campo, a gente já viu algumas situações, eu lembro que teve uma situação do jogador do time do São Caetano, que acabou né, falecendo em campo, né, por problemas, enfim, que vieram em decorrência de uma doença cardiovascular. Mas a arritmia é uma coisa até mais comum de se ouvir. O que é essa questão da arritmia cardíaca, né? Para começar, existem níveis dela, ou seja, uma arritmia mais leve, que a pessoa pode levar uma vida normal, ou uma situação mais grave, como essa que eu mencionei, em caso do jogador profissional, tem que se aposentar para não ter problemas à saúde. A arritmia, ela tem níveis, e o que é, de fato, a arritmia cardíaca, doutor? Então, a arritmia é quando o ritmo do coração tá
é alterado fora do normal, né? Então existem vários tipos de arritmias, né? Existem as arritmias benignas, né? Que de fato o paciente não vai morrer daquilo, mas é uma coisa que incomoda, né? Acelera muito o coração. E existem as arritmias malignas, né? Que sim, realmente tem que tratar, tem que fazer às vezes uso de alguns dispositivos, né? É bem comum nos jogadores, né? Que isso às vezes pode acontecer de futebol. Então existem sim vários graus de arritmia, vários tipos de arritmia, por isso que é importante passar no cardiologista que vai fazer o diagnóstico e vai te explicar com calma qual que é o teu tipo e qual que é a gravidade. Bom, eu também já ouvi falar já que a arritmia ela pode ter um fator até psicológico. Isso é um fato? É um mito? Não, na verdade, assim, a arritmia é a doença, né? Quando o Uhum. ritmo sai do normal, né? Nosso ritmo normal é o ritmo sinusal, quando sai do ritmo normal é uma arritmia. O que que acontece nos pacientes, às vezes, um pouquinho mais ansiosos ou, né, com estresse crônico, nervosos, às vezes privação de sono, né? Não dorme muito bem. O coração pode começar a ficar acelerado, né? Acelerado de uma forma que o paciente sinta muito e aquilo incomode ele, né? Ou até ter alguma, por privação de sono, né, por uso de, às vezes, que é, né, um ciclo vicioso, uso de café, estimulantes em excesso, né, estresse crônico, né, pode propiciar ter alguns batimentos, né, alguns tipos de arritmia benignas, por exemplo, a extrasístole, né, pode vir em excesso e ocasionar essa palpitação, às vezes essa sensação do coração tá batendo, né, fora do ritmo. É bem comum. Bom, é até comum se ver no meio de crianças e bebês. Então, a questão da arritmia, ela pode ser uma doença que a pessoa já nasce com isso? Tem fatores também que influenciam, ou seja, uma coisa que pode passar de geração em geração? Sim, existem as arritmias que são genéticas, né, que hereditárias, pode passar né, de pai para filho. Existem as arritmias que o paciente às vezes nasce com aquilo, com algum defeito, né, no sistema de condução elétrico lá do coração, ele já nasce com aquilo, né? E existem as arritmias também que você adquire, né, por exemplo, com a pressão arterial. Se a pressão arterial está elevada, o paciente não vai sentir nada, né? O coração pode ir aumentando de tamanho, né? Sem sentir nada, né? Até que pelo esse aumento do coração pode propiciar aí um circuito de arritmia e, enfim, gerar um problema cada vez maior por conta de um problema básico que era só da hipertensão arterial. Então, geralmente ela pode causar, né? Então, pelo aceleramento. Aceleramento, a palavra certa é quando é aceleramento é taquicardia, é isso? Me corrija se estiver errado. Taquicardia é quando o coração fica muito acelerado, é isso? Isso, aham. Tá, e um coração saudável, então, pra gente saber, opa, meu coração tá saudável. Qual que é a média de batimentos por minuto dele? Um coração saudável, enfim. Eu não sei o que a gente pode dizer o que é um coração saudável. O normal, né? O que que a gente considera normal dos batimentos, né? Em torno de 50 até 100, né? Claro que aquele paciente mais atleta, que tem um condicionamento físico bom, às vezes é muitos anos já faz atividade física, ele pode ter um batimento mais lento e isso ser considerado normal, né? Ao passo que um paciente obeso, sedentário, pode ter eventos de taquicardia, o ritmo mais acelerado, às vezes mesmo no ritmo normal, mas um batimento mais acelerado pelo simples fato dele não ter um condicionamento físico adequado, né? Não tem aquele costume de fazer exercício na hora que vai subir alguma ladeira, vai subir uma escada, sente o coração, parece que tá, né, super acelerado, né? E isso é normal, a causa geralmente é do descondicionamento físico mesmo. Bom, diante disso, doutora, como é que faz um diagnóstico para saber, não, opa, a arritmia, ela é de fato uma questão leve ou depende do problema mais sério. Quais são os dispositivos usados no seu consultório para descobrir, fazer um diagnóstico dessa questão, no caso da arritmia? Então, no caso da arritmia, todo paciente que vai lá, né, na clínica, no consultório, já faz um eletro já logo na primeira consulta, né? Então, aquele exame mais básico, né, o eletrocardiograma, a gente já faz na avaliação inicial do paciente. Isso já ajuda a ver o ritmo, né? Se já tem alguma arritmia mais grave, se já tem alguma alteração mais grave, né? De início. Aí a gente vai conversar com o paciente, vai examinar, né, que é muito importante, né, um exame físico bem adequado. E caso realmente haja necessidade, a gente faz pedido de exame
tanto de sangue, que vai ajudar a identificar algumas causas de arritmia, como principalmente o Holter, né, que é um aparelhinho, um dispositivo que a gente deixa no paciente 24 horas, que vai registrar o batimento do coração nessas 24 horas, quando às vezes o paciente tem mais aquele sintoma, às vezes noturno, né, vai dormir, parece que o coração acelera um pouquinho, então a gente deixa o paciente dormindo com esse dispositivo e aí vai registrar todos os batimentos do coração. Se teve alguma arritmia, algum aumento da frequência, algum batimento anormal, a gente vai conseguir registrar e depois explicar para o paciente. E a partir daí, da pessoa diagnosticada, quais são os tratamentos disponíveis? Ou seja, que a pessoa pode levar uma vida normal, né? Se ela seguir, claro, seguir a risca também, né? Não adianta muitas vezes a doutora lá faz uma orientação e a pessoa levar uma vida totalmente fora daquilo. Mas se a pessoa levar, então, conforme a orientação médica, quais são os principais tratamentos para a questão da arritmia, doutor? Então, o tratamento da arritmia vai depender muito do tipo da arritmia, na verdade, né? Então, qual que é o tipo, se é benigna, se é maligna, o que está desencadeando, se tem algum fator que está predispondo ela a aumentar, né? É tudo bem individualizado na realidade, né? Então, aí dependeria de cada caso mesmo. Bom, doutora, quando a gente fala sobre saúde do coração, é de extrema importância, né? Porque eu acompanhava aqui dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 30% dos óbitos, isso está generalizando, são provenientes de alguma doença cardiovascular, né? É, claro que isso varia muito de pessoa a pessoa, mas desse universo tão grande, poxa, 30% das pessoas que morrem é de um problema assim. Quais são as principais doenças que a gente pode levantar aqui? Então, a doença cardiovascular, né, a doença do coração é a que mais mata no mundo inteiro, na verdade, né? Inclusive mais que o câncer, inclusive, né, que as pessoas não têm muito conhecimento. Então, é realmente muito grave mesmo, né? A gente tem que ter esse cuidado com a saúde, né? Então, as principais doenças que a gente pode, né, colocar, né, a principal, assim, de longe é a doença coronariana, né, que é o infarto, que é quando tem alguma veia obstruída, né, a gente fala veia de uma forma geral, né, mas é uma artéria, né, uma coronária do coração, que é bem pequenininha, né, então a gente já, quando tem algum grau de obstrução, né, é o que pode causar angina, que é aquela dor no peito, e também o infarto, né? Que é realmente quando o músculo cardíaco não recebe mais, né, o sangue que estava precisando por conta da obstrução dessa artéria. Essa é a causa, assim, de longe a mais frequente, né? Mas são muitas causas, né? Então, o AVC também, né? Todo mundo já conheceu alguém que já teve um AVC, às vezes alguma plaquinha, né, que a gente diagnostica na carótida também, né? Então, é um fator de risco e eles estão todos associados à pressão arterial bem controlada, ao colesterol, né? Então, é uma série de fatores que a gente tem que avaliar para diagnosticar cada doença. Mas, de uma forma geral, as mais comuns é a doença coronariana, né? O infarto, a doença renal, a doença de obstrução de, às vezes, veia da perna, né? A oclusão, né? Periférica também, né, de alguma artéria da perna. Então, são várias doenças que podem ser acometidas pela pressão mal controlada. Essa questão do infarto, a gente conversava aqui rapidamente fora do ar, né, que não existe aquela, tive uma suspeita de infarto. Princípio. Um princípio de infarto. Ou seja, o que as pessoas chegam nisso, né? Ou seja, o infarto ou ele dá ou não dá, né, doutora? É mais ou menos isso, né? Não existe princípio de infarto, né? Ou a pessoa infartou ou não infartou, né? Então, quando o paciente às vezes chega no pronto-socorro, tem aquela dor no peito, né? Que o médico precisa saber o que está acontecendo, ele tem que fazer o exame físico, fazer o eletro, pedir os exames de sangue para diagnosticar infarto ou não e tentar explicar para o paciente, né? Se foi realmente infarto ou não, né? Claro que mesmo o paciente que não infartou, mas é um paciente de alto risco, né? Às vezes está obeso, sedentário, colesterol alto, pressão alta, diabético, né? Por mais que às vezes os exames não vieram como infarto, tudo bem, ele não teve o infarto, mas ele tem um alto risco de infartar no futuro, né? Então, o princípio de infarto não existe, né? O que existe é se você realmente infartou ou não, mas tem que sempre avaliar cada caso e ver o risco desse paciente. Se ele não infartou naquele momento, tentar cuidar para que ele não infarte, né, no futuro.
E como saber, doutor, que a pessoa está infartando? Às vezes você vê, né, alguém caiu na rua, a pessoa está infartando, infartando. Ah, mas como é que você consegue chegar no ser diagnóstico? A pessoa ele teve um desmaio, alguma coisa, a pessoa, tá tendo um infarto. Tem como saber, olhando para a pessoa, que ela está apresentando algum sintoma, né, que geralmente a pessoa pode apagar, né? Enfim, você não sabe, você não tem um diagnóstico, ou você não sabe, se for na rua, você não sabe se a pessoa tem um histórico ou o quê. Como saber que de fato a pessoa está infartando? É, assim, a gente pode ter algumas suspeitas, né? Existe o sinal de Levine, né? Que quando o paciente põe a mão aqui no peito, né? E de um sinal fechado a mão, assim, que é bem característico de paciente que está infartando, né? Isso a gente, de olho, assim, à distância, consegue falar, poxa, pode ser que seja um infarto mesmo, né? Mas, caso contrário, assim, paciente que desmaia, né? Tem um mal-estar súbito, né? A gente vai precisar fazer o eletrocardiograma, né? Para fazer o diagnóstico de alguns tipos de infarto, né? E depois, né, talvez se o eletro não for diagnóstico, fazer alguns exames de sangue para fazer o diagnóstico do infarto. Especial deste sábado, hoje estamos aqui falando um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares, né? Quais são as principais delas, o que pode acarretar essas doenças, quais são os sintomas, tratamentos disponíveis. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui, né, com a doutora médica cardiologista, a doutora Andressa Moreira, falando sobre esses temas tão importantes. Ô, doutora, a gente falou aqui sobre algumas doenças já no bloco anterior. E já pude observar que um dos grandes fatores que as pessoas acabam tendo problemas do coração em geral são os alimentos, né? Seja aí a questão do sal, no caso da pressão arterial, e até mesmo do colesterol. Ou seja, esse grande índice de pessoas se infartando, pessoas morrendo por doenças do coração, é justamente porque a gente anda consumindo. É, então é um dos fatores de risco realmente, né? Então, o consumo de sal, né, em excesso, ele está ligado diretamente ao aumento dos níveis de pressão arterial mesmo, né? Então, a gente recomenda aí, de modo geral, que o paciente consuma no máximo 2 gramas de sódio, né, por dia, né? Então, tem que ver tudo que tem sódio, né, que tem sal. Agora tem essas etiquetas, né, nos alimentos que está ajudando bastante, né? As pessoas já vê quando é rico em sódio, né? Mas os queijos, né, por exemplo, é uma coisa que tem muito sódio e muita gordura, né? Alimentos processados, embutidos, né, linguiça, tudo que for, né, pronto, molhos prontos, né, tudo isso vai ter muito sal, né, e às vezes muita gordura junto, né. E as frituras, né, alimento frito, gordura saturada, né, são com certeza de longe os piores alimentos para a gente se consumir, que pode sim no futuro ajudar você a ter alguma doença no coração, sim. Se no caso o colesterol, um dos principais ali que acaba ocasionando é o entupimento ali das válvulas aí, que a pessoa tem que passar por algum procedimento, fazer uma limpeza, digamos assim. Eu não sei, vamos dizer, claro que no termo médico tem todo um, sei lá, a gente falando assim no popular, mas pensa, eu vou no médico para colesterol muito alto, para passar por algum procedimento, né, para eliminar essa gordura que acaba trazendo transtornos. Então, isso é bom a gente também deixar claro que não existe nenhum remédio, né, que faça essa limpeza das veinhas, das artérias do corpo, né? Uma vez que você tem um colesterol alto, né, por exemplo, vi lá, fiz o exame no postinho e tal, o colesterol alto. Você começa um processo, né, de aterosclerose, né, que a gente fala, que pode começar a formar placas de gordura realmente, por exemplo, né, na carótida, né, nos vasos do coração. Na carótida é um exame que a gente faz, a gente consegue ver essa placa, né, é mais fácil de explicar. Mas, de fato, a gente começa com colesterol elevado, não se cuida na alimentação, vai ter plaquinha de gordura mesmo, né? E aí não vai ter como limpar, né? Pegar uma vassourinha e limpar, não tem como. Depois que a placa se forma, ela não sai mais. A gente pode lançar a mão de algumas medicações, né? Para fazer a estabilização dessa placa, deixar ela o mais paradinha possível, né? Para que ela não se solte, porque na carótida, por exemplo, pode ir para o cérebro, né? E causar o AVC. Então, a ideia é realmente prevenir, né? Não deixar essa placa se formar, não deixar essa plaquinha de gordura se formar. No coração, né, o negócio é bem mais complicado, porque são as artérias do coração, né, as coronárias são muito fininhas, né? Então, para elas se entupirem, né, obstruírem, é bem mais fácil. Uma plaquinha tem que ser bem menor do que da carótida, por exemplo, né? Então, quando a gente tem algum entupimento num vaso do coração,
Aí também não tem como limpar. O que a gente pode fazer pelo cateterismo, né, é identificado essa obstrução, colocar um stent, né, que é um dispositivo, né, microscópico que vai abrir, né, aquele lugar onde está obstruído para o sangue conseguir fluir normal. Mas a placa está lá ainda. É justamente isso que eu ia perguntar agora, sobre a questão do cateterismo, né? Muitas vezes a pessoa acaba assim, já... você tem catéter, né? Enfim, até por algumas questões, às vezes, eu já vi gente no banco já e já travou a porta e diz, porque eu tenho catéter. Ué, pode isso? Algo tão minúsculo acabar ocasionando isso? Mas enfim, quando que a pessoa tem que colocar um catéter ali para fazer essa desobstrução? Assim, e como é que faz esse diagnóstico? É só mesmo fazendo através desses exames específicos que a pessoa, para chegar a esse ponto, dizer, opa, você está precisando de fazer um cateterismo? Então a ideia é que nunca chegue de primeiro assim já no cateterismo, né? Você tem que tentar fazer outros exames antes, né? Procurar o médico quanto antes também, né? Para você precisar de um cateterismo, precisar colocar, né, um stent, né? Que não catéter, é um stent, né? Ele é feito pelo cateterismo, é o nome do exame, né? Então você vai fazer o cateterismo, dentro desse procedimento, desse exame, ele vai colocar um stent, né? Por meio de uma veinha, né? Do braço ou da perna, que você não sente nada, né? Tudo bem minucioso, é bem fininho, né? Então, não abre nada, né? Não é nenhuma cirurgia, né? Mas você vai precisar de um cateterismo, provavelmente, sempre quando você infarta, né? Então, quando o paciente infarta, o tratamento do infarto é por meio do cateterismo, para ver qual veia que está, né, entupida e qual que vai ser, né, o procedimento depois disso. E quando você tem uma angina, né, uma dor no peito, muito característica, né, ou qualquer sintoma que, né, principalmente paciente diabético, idoso, mulher, às vezes não é aquela dor no peito, né, às vezes é um cansaço, um mal-estar, vai subir uma escada, tem que parar, até uns pacientes mesmo quando vai abaixar, sente um mal-estar. Então, é uma coisa bem individual de cada um. Assim, é o cardiologista na hora que vai ter esse negócio de pedir, não, esse aqui eu preciso pedir um cateterismo, mas vai muito do sintoma que o paciente está apresentando na hora. Por via das dúvidas, sentiu qualquer coisa, né, de estranho, que não estava sentindo antes, procura o cardiologista que ele vai te examinar e vai ver se precisa ou não. Bom, outra doença comum que a gente vê aí dentro dessas questões cardiovasculares aí, que é o popular derrame, né, o AVC, que é um acidente vascular cerebral, né? O que a gente pode falar sobre essa doença aí, que acaba sendo, acredito eu, que seja um entupimento, sabe, lá na cabeça, ou seja, eu tenho que ter mas tem que ter a ver com o coração, né? Como fazer essa questão, até porque existem acho que dois tipos de AVC, um que a pessoa acaba tendo problemas seríssimos, que eu acho que é o hemorrágico, deve ser, eu creio, eu acho que é o mais grave, e tem um outro, me fugiu o nome agora, me perdoa. Isso, doutor, isquêmico, a pessoa com o passar do tempo, com o tratamento, ela consegue fazer a recuperação. Mas o que a gente pode falar sobre essa doença tão grave que é o AVC? O AVC tem tudo a ver com o coração, né, na verdade, né? Então, quando o paciente, inclusive, tem um AVC, né, ele tem que ter um cardiologista e um neurologista que vai cuidar da parte da sequela, né, do AVC, que geralmente apresenta alguma coisa neurológica, né, mas principalmente do cardiologista para ele investigar por que teve esse AVC, né, qual que foi a causa do AVC, para ele não ter outros, né, e não causar ainda mais, né, dificuldade, né, diminuir ainda mais a qualidade de vida, né. Então, o AVC, ele é uma das doenças cardiovasculares também, tem causas cardiovasculares, né? Por exemplo, que a gente estava falando, né, da plaquinha de gordura, né? Paciente com colesterol alto. Mas eu estou fazendo dieta, exercício físico. Não, o cardiologista vai ver se o colesterol está na meta adequada, se ele está bem controlado, para essa plaquinha não, por exemplo, não aumentar a ponto de entupir alguma veia, né? A ponto de não se soltar e ir para uma veia, uma artéria mais fininha lá no cérebro, né? Então, o cardiologista vai ver uma série de causas, né, que além da aterosclerose, né, que é as placas de gordura que se soltam e podem entupir, causando AVC isquêmico, né, que é dos tipos de AVC, né, tem também um AVC hemorrágico, né. Esse tem uma série de causas também, né, mas de uma forma mais generalizada, a hipertensão arterial, por exemplo, é uma principal causa de AVC também. A pressão dentro dos vasos, né, muito elevada, né, pode ocasionar, às vezes, ruptura de algum vasinho do cérebro e ocasionar sangramentos, né, que é o AVC hemorrágico.
Então, o coração e o AVC está totalmente ligado com... o AVC está totalmente ligado com as doenças do coração. Bom, desses AVCs, obviamente, né, porque o que acaba causando ali, então, é uma hemorragia interna é o mais grave, né? Mas da questão do isquêmico, muitas vezes a pessoa, ela usa um medicamento injetável ali. Só que eu já vi casos, inclusive tem uma conhecida que ela fez uma operação do coração, não me pergunte agora exatamente que foi a operação, e acabou tendo na sequência um AVC. Só que ela não pôde fazer a recuperação desse líquido injetável, trombolítico, alguma coisa assim, né? Por causa dessa operação. Ou seja, a pessoa que fez um procedimento, uma cirurgia, uma coisa cardíaca, se ela tiver um AVC, ela de fato ela tem que se restringir para usar algum medicamento. Ou seja, um medicamento para combater o AVC pode trazer algum dano para a saúde do coração ainda, doutora? Ou é uma questão muito específica dessa paciente? Então, não sei certinho como é que foi esse caso, mas o que parece que aconteceu, né? Ela teve um AVC isquêmico, foi necessário esse trombolítico, né? E aí foi contraindicado, talvez, por conta dessa cirurgia recente, parece que é isso, assim. O AVC isquêmico, né? Você tem até 4 horas e meia de janela para conseguir utilizar esse trombolítico, que seria o tratamento para como se, por exemplo, né, tivesse algum coágulo ali entupindo, né, alguma coisinha entupindo, o trombolítico vai tentar dissolver esse coágulo, né? Você tem um tempo determinado, né? Se você passar esse tempo, você tem mais risco de sangramento do que de tratamento do AVC, né? Mas no caso do trombolítico, existem diversas contraindicações também. Não sei o que aconteceu nesse caso, mas uma cirurgia recente, às vezes um outro AVC também recente, uso de algumas medicações, né? Dependendo do paciente, tem algumas coisas que a gente não consegue fazer o trombolítico, né? E aí não dá para fazer esse tipo de tratamento. Assim, nessa situação. Tem como prevenir AVC? Ou seja, você nunca vai saber. Se você vai saber, amanhã eu vou ter um AVC, obviamente, você vai tentar fazer alguma coisa hoje para se precaver. Mas, falando em questões aí de prevenção à saúde, nesse caso específico do AVC, tem como prevenir, né? Tem como prevenir. Então, quando o paciente tem um AVC, por exemplo, faz uma consulta de rotina, né? O que é muito legal. Às vezes o paciente não sente nada, mas vai para uma consulta de rotina, só tem pressão alta. Só pressão alta. Daí chega lá, o coração já está um pouquinho mais alterado e a gente faz o diagnóstico, por exemplo, de uma arritmia, né? Que a gente comentou agora também. Existem arritmias que formam coágulos dentro do coração, né? Por exemplo, a fibrilação atrial, né? E é uma causa de AVC, né? Então, quando o paciente vai, né, num exame de rotina, vê que tem fibrilação atrial, a gente consegue já dar o tratamento para o paciente e prevenir o AVC secundário a essa arritmia, né? Então, dando o anticoagulante, né, que vai fazer com que não forme esses coágulos dentro do coração, a gente consegue prevenir e fazer com que o paciente não tenha o AVC. Olha só, interessante. Estou aproveitando, né, que a gente está com uma especialista de cardiologia aqui para falar sobre... falando de doenças do coração, a gente poderia ficar uma manhã toda, né? Mas algo muito comum, a gente já se ouviu falar que a pessoa tem... o coração foi crescendo, até porque por se tratar de um músculo, o coração, com o passar dos anos, ele de fato pode ter aumento de tamanho? Ou isso realmente é porque a pessoa usou algum, sei lá, hoje o pessoal com musculação, enfim, academia, acaba utilizando umas coisas assim para criar músculos, isso pode trazer consequências também para o coração por se tratar de um músculo? Pode. O coração inchado, né, que é o que todo mundo comumente costuma falar, né, coração grande, né, coração inchado, é uma doença muito comum, né, e de fato, assim, os anabolizantes é uma causa também, né, de alterar o coração, né, mas de longe uma das condições que mais predispõe, que mais faz o coração ficar inchado e ficar grande é a pressão alta, né? Que também ninguém dá muito valor para a pressão alta. Então, a pressão não bem medicada, não bem tratada, né? O paciente já não vai sentir nada, pode fazendo o coração ir aumentando de tamanho, ficando inchado, ficando fraco, né? Mas no momento inicial, para a gente entender, né, por que isso acontece, né? A pressão arterial, né, pressão alta, é aquela pressão que a gente mede no braço, né? Então,
o coração, ele está sempre bombeando, né, para injetar sangue para todos os órgãos, né? Se a pressão está, por exemplo, 16, 17, o coração tem que fazer uma força maior do que isso para conseguir vencer essa pressão e fazer o sangue ir, né, para os braços, para o cérebro, né? Então, isso ao longo do tempo força o coração, né? Ele tem que fazer muita força para conseguir ejetar o sangue e ao longo do tempo essa força que ele tem que fazer, ele pode ficar hipertrofiado, né, mais musculoso, que a gente fala, né, aumento da espessura mesmo, e ao longo dos anos até grande e fraco, inclusive, né, porque vai chegando no momento que ele não dá conta de ficar fazendo essa força, né, por isso que o ideal é sempre procurar antes disso tudo acontecer, né, quando a pressão tá aí nos seus 14, né, para a gente evitar todo esse processo mesmo. Nesses casos, doutora, por exemplo, o coração, enfim, acabou ficando fraco com o tempo, assim, existe algum tratamento específico para o coração voltar à sua normalidade? Ou, em últimos casos, é só uma cirurgia, um transplante de coração? Não, não, existe sim, existe muito tratamento, né? A medicina, graças a Deus, está avançando, avança cada vez mais, né? Então, hoje em dia as indicações de transplante são bem restritas, né? E primeiro, antes de tudo, né, você tem que tratar o paciente adequadamente e ele ser refratário, né? Ele não responder antes de você falar de transplante, né? Então, a primeira coisa, viu que o coração está fraquinho, a gente tem uma série de medicações consagradas, assim, que dão resultado mesmo. Eu tenho muitos pacientes, graças a Deus, que tinham um coração bem fraquinho, grandão, né? Com tudo isso que a gente comentou, com a insuficiência cardíaca mesmo, e a gente foi tratando, dando a medicação, todas as medicações, né, que são uma série de medicações, mas que vão fortalecendo o coração, conseguem até diminuir, fazendo ele voltar ao normal até. Excelente, doutora, só mais uma questão só de uma doença, né? A gente está quase chegando no final do nosso programa, mas tem uma doença também chamada de doença reumática cardíaca, que muitas vezes a pessoa tem ali uma chamada, que é decorrência da febre reumática. É, parece que ela é ocasionada por uma bactéria, um vírus, enfim, aí já me foge do meu conhecimento já, né? Mas essas pessoas que têm os problemas, a gente fala já, tem alguma coisa a ver com o reumatismo tradicional ou de fato é uma questão, uma bactéria que acabou ali invadindo e causando esse problema em decorrência da febre reumática? Não, são coisas totalmente diferentes, né? A artrite reumatoide, né, que é o reumatismo, né, aquela doença mais em idosos, né, que causa deformidade das articulações, é uma coisa, né? A febre reumática, a doença do coração, ela realmente é causada por uma bactéria que, às vezes, a gente, numa infecção de garganta, quando é criança, né, não trata, não toma antibiótico, e essa bactéria pode ter um tropismo, né, uma ligação, né, uma tendência maior a ir para o coração e causar, né, uma alteração de uma válvula, né, cardíaca e um problema bem grave, né? Mas são coisas totalmente diferentes, né? Aí vai do cardiologista fazer esse diagnóstico, examinar, fazer o ecocardiograma, né, que é o exame de diagnóstico dessa doença para ver se tem realmente isso ou não. Até falando em válvula cardíaca, até é comum você ver cirurgias, pessoal, vou fazer uma cirurgia para substituição da minha válvula, da válvula cardíaca. Em que situações que a pessoa tem que fazer essa cirurgia para fazer essa substituição dessa válvula que pode estar apresentando problemas? Então a válvula é a mesma coisa, né? Não tem nenhum passe de mágica que faz ela ficar boa. Se você tiver um problema na válvula, na grande maioria das vezes, você tem que, às vezes, trocar realmente a válvula, né? Então, por isso que é muito importante você fazer o check-up, a consulta com o cardiologista, porque você consegue nos exames no ecocardiograma, né, identificar quando aquela válvula não está muito legal, quando ela começa a apresentar alguns problemas de envelhecimento, não consegue abrir, não consegue fechar adequadamente, né? Que a válvula está sempre abrindo e fechando, né? São como portinhas, né, dentro do coração. Então, a gente, com o check-up, a gente consegue muitas vezes tentar fazer essa cirurgia bem lá para frente, né? Se você não faz, às vezes a válvula vai ficando doente mais rápido e precisa, né, operar o quanto antes, né? Mas quando que a gente vai precisar operar, né? Aí é quando já estiver no estágio mais grave, né? Quando a válvula realmente já está, ou ela não consegue abrir quase nada, né? O sangue não consegue passar, não consegue ejetar, né? Para os músculos. Existem várias válvulas e vários tipos de doenças valvares, né? Mas, de uma forma geral, é quando ela já está num estágio mais avançado, realmente a medicação não conseguiu, né, retardar, não conseguiu impedir esse progresso da
doença, né? O paciente está com sintoma, o coração já está realmente bem alterado e aí o jeito é realmente trocar a válvula. Bom, doutor André, a gente está chegando já no final da nossa edição especial desse sábado, mas gostaria que, para finalizar, que você deixasse aqui uma mensagem aos nossos ouvintes, nosso pessoal que está nos assistindo pelas nossas redes sociais, para mim ter um coração bom, um coração saudável. Quais são as principais orientações, dicas que você pode dar para ter aí, então, levar uma vida mais saudável, se tratando dessas questões cardíacas? De um modo geral, assim, para você ter um coração saudável, né? O que a gente costuma recomendar? Que o paciente tenha uma alimentação, né, saudável, né, com bastante verdura, legumes, salada, fruta, uma variedade, né, de alimentos saudáveis, evitar industrializados, processados, comida pronta, né, ter mais essa alimentação mais natural possível, né. Claro que carnes magras, né, ajuda bastante, né, evitar, né, as gorduras saturadas e as frituras de um modo geral, né. Não fumar, né, a gente combate, né, veemente o tabagismo, né, que é uma coisa que causa doença no coração, certeira, né? A gente tem certeza disso, uma hora vai ocasionar. O consumo moderado do álcool, né? A atividade física regular é fundamental para o coração e para a mente, né? Então, se você conseguir todos os dias, é excelente. Se você conseguir meia horinha, 5 vezes por semana, já tá bom. Você já saiu do sedentarismo. Então, você ter uma atividade, né, um exercício realmente diário, por menor que seja só meia horinha, ou se você conseguir aos poucos, às vezes só final de semana, mas você ter esse movimento de mexer o corpo, de se exercitar, né? Isso, meu Deus do céu, garante uma saúde do coração, garante um envelhecimento saudável, né? A gente está vendo agora que o exercício resistido, né, a musculação também está tendo bastante benefício para um envelhecimento saudável, né, você não precisar da ajuda dos outros, né, você conseguir levantar sozinho, carregar suas coisas. Então, eu falo que a saúde do coração e o que eu luto, né, todos os dias é para você ter uma qualidade de vida boa, né. Morrer, a gente sabe que a gente vai morrer, né, isso é a maior certeza, né, mas contanto que você tenha uma vida, uma qualidade de vida boa, né, uma atividade, uma alimentação saudável, disposição, dormindo bem, né, controle do estresse, lógico, né, a gente controla também isso na consulta, conversa, né, a parte até de espiritualidade, né, dessa parte mental a gente vê na consulta também, tudo isso está interligado, né, para ter uma saúde boa do coração. Mas, se você conseguir fazer tudo isso, já é um bom começo, mas se não, a gente na consulta vai te orientar tudo certinho do que vai precisar. Excelente. E para quem quiser uma consulta, uma orientação com a doutora Andressa Moreira, quais são os seus contatos, onde é o seu consultório, né? Por gentileza, por deixar muita gente, de repente, com alguma dúvida e gostaria de ter essa orientação médica mais especializada, que a gente deu só uma palhinha, né? Porque você pode ter uma orientação mais assistida pela doutora. Quais são suas redes sociais, seus contatos, seu consultório, doutora? Então, eu atendo na Angiocor, né, que é uma clínica na rua Antíoco Pereira, 282, Cidade Nova, lá perto da Pracinha do Cubo, né, perto do 25, em cima do 25 de julho. O telefone da minha secretária, para quem quiser agendar, né, é o 42-99965-4141, a Milena. E é isso, minhas redes sociais é Andressa Moreira Cardiologista, e a gente tá aí, qualquer coisa que precisar. Tá certo. Doutora Andressa, mais uma vez, muito obrigado, tá, por ter aceito nosso convite, por ter passado essa hora para trazer essas orientações tão importantes sobre a saúde do coração, e os nossos microfones aqui da Jovem Pan estão sempre à disposição. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite.